بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos. Que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a nossa série de aulas de fiqh, de jurisprudência, baseadas neste livro básico ensinado aos estudantes iniciantes na Universidade Islâmica da Al-Madina. Nesta aula vamos, bi'idhnillah, traduzir o último capítulo que fala das abluções. Neste capítulo, o autor nos vai falar de Nawaqid al-Wudu. Nawaqid al-Wudu. O autor intitulou este capítulo Nawaqid al-Wudu. Aquilo que anula as abluções. Aquilo que anula as abluções. E este é o último capítulo mencionado neste livro resumido. Este é o último capítulo mencionado pelo autor. Então o autor diz: Nawaqidul wudu, aquilo que anula as abluções. Em primeiro lugar, يقول كل ما خرج من السبيلين سواء أكان بولا أو غائطا أو ريحا أم منيا أم مذيا أم وديا أم غير ذلك، وكذلك إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين كالجرح مثلا. لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضرات. متفق عليه. Então, a primeira coisa que anula as abluções, o autor diz que é tudo aquilo que sai por um dos dois canais. Tudo aquilo que sai por um dos dois canais, isto é, o ânus e o órgão genital. Os dois canais são o ânus e o órgão genital. Que sejam fezes, ou gases, rih, ou que seja esperma, mani, ou que seja urina, baul, ou que seja também líquido pré-ejaculatório, madi, ou que seja líquido pós-urina, que é al-wadi. E o autor diz, etc. O ghayru dhalik. Mas também o autor acrescenta, além daquilo que foi mencionado, o autor diz, mas também se saírem de outro sítio além dos dois canais. Isto é,
além dos canais mencionados anteriormente, que são o ânus e o órgão genital. Como, por exemplo, se as fezes ou a urina saírem de uma outra parte do corpo, como, por exemplo, em caso de doença, ou em caso de ferida, ou no caso de uma operação. Neste caso, também anula as abluções. Neste caso, também anula as abluções, mesmo se não saiu dos canais de origem. Mesmo se não saiu dos canais de origem. Então o autor começou por nos mencionar que aquilo que anula as abluções é, em primeiro lugar, tudo aquilo que sai dos dois canais que são o ânus e o aparelho genital. Que estas coisas sejam fezes, gases, esperma, urina, líquido pré-ejaculatório e líquido pós-urina. E o autor acrescentou que se alguma destas coisas sair por outro local, e deu o exemplo das fezes e da urina, que podem vir a sair por outro local sem ser o local de origem, que é o ânus ou o órgão genital, se as fezes ou a urina vierem a sair por outro local, devido a uma doença ou uma ferida ou uma operação, então, neste caso, também anula as abluções. Também anula as abluções. E antes de traduzir a prova mencionada pelo autor, acho benéfico de esclarecer brevemente alguns termos que podem ser desconhecidos por alguns. Alguns termos que acabamos de mencionar e que podem ser desconhecidos por alguns. Entre os termos que mencionámos, temos, por exemplo, al-wadi. Al-wadi é um líquido que sai do órgão genital e que sai depois da urina. Pós-urina. É líquido pós-urina. Sai depois da urina. Isto é, a pessoa urina e depois da urina sai este líquido. Outro termo também mencionado e que pode ser desconhecido é al-madi. Al-madi, que é um líquido pré-ejaculatório. Um líquido pré-ejaculatório. E o terceiro termo mencionado, mas que é um termo que é geralmente conhecido de todos, que é al-mani. Al-mani, que é o esperma. Este último termo mencionado, al-mani, que é o esperma, é conhecido geralmente de todos, que é um líquido espesso, de cor branca, que sai do órgão genital, com prazer, sai acompanhado de prazer, isto é, no cúmulo do orgasmo, e sai com um jato. E depois de ter saído, é seguido de relaxamento. É seguido de relaxamento e de falta de energia. Esta é a descrição que os sábios dão ao esperma. Esta descrição que estou a dar é uma descrição que tirei da descrição dos sábios, me limitei unicamente a traduzir. Repito, o esperma é conhecido geralmente de todos, que é um líquido espesso, de cor branca, que sai com prazer, no cúmulo do orgasmo, sai com um jato, é seguido de relaxamento e de falta de energia. Quanto
aos outros dois termos que mencionei, o primeiro deles, que é necessário de esclarecer, o primeiro deles é al-madhi. Al-madhi, que é chamado líquido pré-ejaculatório. Líquido pré-ejaculatório. Isto é, que sai antes da ejaculação. Sai antes da ejaculação do esperma. Este líquido sai antes da ejaculação do esperma. E para diferenciar entre este líquido pré-ejaculatório e o esperma, podemos dizer que, contrariamente ao esperma, este líquido, que é o líquido pré-ejaculatório, al-madhi, não é espesso. Não é espesso, contrariamente ao esperma. O esperma que é espesso, como dissemos anteriormente. Então este líquido pré-ejaculatório, contrariamente ao esperma, não é espesso. E é mais líquido. É líquido e é viscoso. É líquido e é viscoso e sai logo que a pessoa está numa grande excitação sexual. Este líquido geralmente sai daquele que está numa grande excitação sexual. Mas, contrariamente ao esperma, este líquido não sai acompanhado de um orgasmo. Este líquido, o líquido pré-ejaculatório, al-madhi, não sai acompanhado de um orgasmo. E também não sai com um jato. Não sai com um jato, não sai em forma de jato. E não é seguido de prazer. E não é seguido de prazer. E também não é seguido de falta de energia e de relaxamento. Ao ponto que este líquido pode sair sem que a pessoa se aperceba. Este líquido pode sair sem que a pessoa se aperceba. E este líquido pode sair de certas pessoas e não sair de outras. E pode sair a certas ocasiões e não sair a outras. Então, e o que é importante sublinhar é que este líquido sai sem que a pessoa se aperceba. Este líquido pode até sair dela sem que a pessoa se dê conta, sem que a pessoa saiba que este líquido saiu. E é importante, e é por isso que os sábios mencionam este líquido, é importante saber que este líquido é impuro. É importante saber que este líquido é impuro e obriga a pessoa a lavar o seu órgão genital. E também o vestuário que foi atingido por ele. E, além de obrigar a pessoa a lavar o órgão genital e o vestuário que foi atingido, a pessoa tem de fazer obrigatoriamente as suas abluções. E no caso que este líquido saia de um homem, no caso em que este líquido saia de um homem, então deve lavar o seu pênis e também os seus testículos. Deve lavar o pênis e os seus testículos. Passamos agora ao segundo termo, que pode ser desconhecido, que é al-wadi. O segundo termo é al-wadi. Al-wadi é um líquido que sai depois da urina. E o seu verdito é o mesmo que a urina. O verdito de al-wadi, do líquido que sai depois da urina, o líquido que sai pós a urina, o seu verdito é exatamente o mesmo que a urina. É obrigatório de lavar
as partes genitais de onde este líquido sai, e é obrigatório também de lavar o vestuário que é atingido por ele. Da mesma forma que é obrigatório de lavar o órgão do qual sai a urina e também de lavar o vestuário que é atingido pela urina. E, para terminar, é obrigatório de fazer as abluções. Aquele da pessoa que sai o adi, o líquido pós-urina, é obrigatório para ele de fazer depois as suas abluções. Então, mencionámos estes três termos. O primeiro que é al-mani, o esperma, conhecido de todos. Mencionámos depois al-madi, que é o líquido pré-ejaculatório. E mencionámos também al-wadi, que é um líquido que sai depois da urina. Mencionamos agora, ou traduzimos, as provas que foram lidas inicialmente. Então, a tradução das provas, em primeiro lugar, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, consoante o sentido do versículo número 6 de Surat al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala diz: ou se um de vós vem de onde se fazem as necessidades. Ou se um de vós vem de onde se fazem as necessidades. Isto é, aquele que faz as suas necessidades, que sejam as grandes ou as pequenas necessidades, é obrigatório para ele de fazer as suas abluções. Isto é, em relação ao que dissemos inicialmente, que é que tudo aquilo que sai dos dois canais, que seja o ânus ou o órgão genital, é obrigatório que a pessoa faça. São aquilo que sai destes dois canais anula as abluções. Então vemos aqui que Allah subhanahu wa ta'ala nos diz: ou se um de vós vem de onde se fazem as necessidades, isto é, tem de fazer as suas abluções, isto é, que as perdeu. Depois temos também um hadith relatado por Al-Bukhari e Muslim, que é muttafaqun alayh, e é narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, que disse que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, disse: Allah não aceita a oração daquele de vós que se encontra em estado de impureza, em estado de hadath, até que faça as abluções. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos disse: Allah não aceita a oração daquele de vós que se encontra em estado de impureza, até que faça as suas abluções. Então, um homem de Hadramaut, que é uma região, Hadramaut, que é uma região do sul da Península Arábica, que é atualmente no Iêmen, que é uma zona do sul do Iêmen. Este homem estava presente logo que Abu Huraira radiyallahu anhu narrou este hadith. Então este homem disse: ó Abu Huraira, o que é al-hadath? O que é o estado de impureza? Este homem de Hadramaut, desta região do Iêmen, que ouviu esta narração, questionou o narrador, que é Abu Huraira, e disse-lhe: ó Abu Huraira, o que é o estado de impureza? Qual é o sentido do estado de impureza mencionado neste hadith que tu nos narraste? Então Abu Huraira radiyallahu anhu respondeu:
são os gases que saem com ou sem ruído. Abu Huraira, radiyallahu anhu, esclareceu a impureza dizendo que são os gases que saem, que eles sejam com ou sem ruído. E acrescento que os sábios dizem que aqui Abu Huraira, radiyallahu anhu, especificou al-hadath, o estado de impureza, aos gases. Pois, assim, é claro que se a saída de gases anula as abluções, então a saída de tudo o resto, que seja urina ou excrementos, claramente também anula as abluções. Então esta é a explicação de porque que Abu Huraira, radiyallahu anhu, logo que foi questionado sobre o que é al-hadath, o que é o estado de impureza, respondeu que são os gases que eles saiam com ruído ou não. Não quer dizer que o estado de impureza que são unicamente os gases. Não. Os sábios disseram que Abu Huraira, radiyallahu anhu, aqui mencionou aquilo que é menor, aquilo que é inferior, são apenas os gases, para fazer compreender às pessoas e para que as pessoas saibam que aquilo que é maior que isso também faz parte daquilo que é uma impureza e que anula as abluções. E como sabemos todos, a pessoa da qual sai um gás, não lhe é obrigatório de limpar o sítio de onde saiu o gás com água. Não é obrigatório para a pessoa de passar água. Aliás, nem sequer lhe é permitido. Nem sequer é permitido a uma pessoa da qual saiu um gás de limpar o sítio de onde saiu o gás. Contrariamente aos excrementos e à urina, que é obrigatório de lavar o local de onde saiu essa impureza, que sejam fezes ou que seja urina. Então, compreendemos aqui este hadith e percebemos que sejam os gases, ou que sejam as fezes, ou que sejam a urina, fazem parte daquilo que põe a pessoa em estado de impureza logo que saem do seu corpo. E como os sábios dizem, al-hadath se resume a tudo aquilo que sai dos dois canais, como vimos anteriormente. Al-hadath, como mencionámos anteriormente, é tudo aquilo que sai dos dois canais que mencionámos anteriormente. Quanto à evidência, quanto à prova de que al-madhi, que é o líquido pré-ejaculatório que mencionámos e que esclarecemos, a prova de que este líquido é impuro, a prova de que este líquido é impuro e que anula as abluções, é um hadith muttafaqun alayh, que foi relatado por Al-Bukhari e Muslim, e que foi narrado por Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, no qual o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, foi questionado acerca de al-madhi, foi questionado acerca do líquido pré-ejaculatório. Então, respondeu, o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, respondeu: lava o teu órgão genital e faz as abluções. اغسل ذكرك وتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسل ذكرك وتوضأ. O mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse, logo que foi questionado acerca deste
líquido pré-ejaculatório, que é al-madhi, respondeu que a pessoa deve lavar o seu órgão genital e fazer as abluções. Então, se a pessoa deve lavar o órgão genital e deve também fazer as suas abluções, é que é impuro e que anula as abluções pela sua saída. E numa outra versão do hadith, esta versão que foi relatada por Abu Daud, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam acrescentou: lava o teu órgão genital e os teus testículos e faz as abluções. Então nesta evidência nesta versão temos um acrescento de ilm, de conhecimento, que é que devemos também lavar os testículos. Então, no caso que seja um homem, como mencionámos anteriormente, no caso em que seja um homem de quem sai este líquido pré-ejaculatório, então deve lavar o seu órgão genital, isto é, o pênis, e deve lavar também os testículos, e depois deve fazer as suas abluções. Deve fazer as suas abluções. E ficamos por aqui. O áudio já foi um pouco longo. Ficamos por aqui apenas no primeiro ponto mencionado pelo autor. E na próxima aula, bi'idhnillah, iremos terminar os outros pontos, as outras coisas que anulam as abluções, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.